Salve galera, aqui quem fala é o Davi e hoje eu estou trazendo um vídeo novo. Essa é uma recomendação que eu queria trazer desde o início do canal. 5 mangás isekais com prota apelão que vão lançar anime em abril. Manos e manas, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, porque assim vocês vão estar me motivando a continuar recomendando mangás, animes, manhwas, manhwas e também novels. A primeira obra se chama Otome Game Isekai. Mano, se esse anime adaptar certinho o mangá e ter uma animação boa, ele vai fazer muito sucesso e vai ter a chance de ser um dos 5 melhores animes de abril. Essa obra é o primeiro trabalho desse diretor, e esse anime é do mesmo estúdio da Uzaki-chan, e vai estrear no dia 3 de abril, e a primeira temporada vai ter 12 episódios. A história começa com o protagonista falando que está jogando um jogo durante várias horas, e esse jogo é feito para o público feminino. Por causa disso todos os alvos românticos são homens. O jogo que ele está jogando atualmente é da sua irmã mais nova, que obrigou ele de jogar esse jogo no lugar dela. Ele também explica que sua irmã gosta de livros tipo Boku no Pico, então um certo dia ela escondeu seus livros no quarto dele, quando ele era mais novo. Assim, por azar, sua mãe acabou descobrindo os livros educativos dela, e vendo isso sua irmã inventou uma desculpa, falando que ele estava interessado nesse tipo de coisa, e por mais que ele tentasse explicar, mais desconfiada sua mãe ficava, e mesmo virando um adulto, sua irmã ainda ameaçava ele, usando os acontecimentos daquele dia. Por causa disso ele não teve escolha a não ser fazer o que ela mandou. Depois o prota explica que esse é um jogo romântico com aventuras e guerras, que se passa em um mundo de fantasia com espadas e magia. Depois, quando ele finalmente zerou o jogo, ele decidiu dar uma passada na casa da sua mãe, mas do nada ele ficou tonto por causa da falta de sono, e acabou caindo da escada e morrendo. Assim corta para outra cena onde mostra um garoto acordando, depois de ter um sonho que fez ele lembrar da sua vida passada. Assim o prota explica que nesse isekai as mulheres governam, e elas podem ter quantos amantes elas quiserem, e quando ele descobriu isso, ele se desesperou com a forma como era um mundo onde as mulheres detêm o domínio sobre os homens. Mano, o protagonista desse anime reencarnou no mundo de um jogo para mulheres, e usando seu conhecimento do seu mundo anterior, ele vai ficar muito apelão, e vai gerar uma revolta contra as mulheres, e também contra os gados delas. A segunda obra se chama Shijou Saikyo no Daimao. Mano, esse anime vai ser lançado no dia 6 de abril, e vai ter 12 episódios, e o estúdio dessa obra vai ser o estúdio de Koinja no Mago, e o diretor é o mesmo que fez Fate Lady Liner. Então podemos esperar uma boa animação, e o compositor desse anime, e o mesmo compositor de Sono Bisque Do. A história acompanha Varvatos, o maior Lorde Demônio de toda a história, que reinou por vários milênios como governante absoluto. Mas depois de perder seus amigos, e as pessoas que amava durante o tempo em que construía sua soberania, o prota começou a se sentir solitário após dominar o mundo. Então, no momento de sua morte, Varvatos decidiu usar uma magia de reencarnação em si, voltando à vida muitos anos depois no corpo de um aldeão qualquer. Assim, depois da reencarnação ele só queria uma coisa para ele fazer, e isso era aproveitar a vida de um plebeu comum. Entretanto, muita coisa mudou desde sua morte, e o mundo deixou de ser como ele conhecia, graças à sua ausência nesse período. Desse jeito mesmo, tudo parecendo correr como ele esperava, um pequeno problema surgiu, porque mesmo quando ele se contém, o prota ainda era muito overpower. Assim, em pouco tempo, rumores sobre ele se espalharam, e todos os tipos de homens, mulheres e agressores começaram a se aproximar dele. E a vida tranquila que o prota sempre sonhou parece muito distante dele. Mano, do que deu para ver no trailer, parece que esse anime vai ter uma boa animação, e ele me lembrou muito Maoga-koi no Futekigosha. A terceira obra se chama Gaikotsuki Ishi-sama. Mano, tanto esse anime quanto o mangá foram baseados na novel. Tipo, todas as obras desse vídeo foram baseadas na novels, e o estúdio desse anime é meio desconhecido, mas vem se saindo muito bem em tudo que fez até agora. O diretor e o compositor também não são muito conhecidos, mas no mínimo podemos esperar algo mediano. Esse anime vai estrear no dia 7 de abril, e vai ter 12 episódios.
A história se inicia mostrando o protagonista adormecendo enquanto jogava um jogo online. No entanto, ao acordar ele percebeu que estava em um isekai, e olhando seu corpo, ele notou que está com a mesma aparência do seu personagem do jogo Ark, e em estado de choque, ele viu que estava equipado com nada além de sua espada e armadura mais fortes, e até as magias que ele usa são parecidas com seu personagem Ark. Depois, quando o prota resolveu olhar sua aparência sem o capacete, ele viu que tinha virado um esqueleto. Então, se os humanos descobrir sua nova forma, ele vai ser caçado, e para evitar isso, ele decidiu não destacar e viver uma vida sem chamar atenção. Depois disso, o prota acabou ouvindo um grito, e quando ele olhou para a direção do grito, ele viu vários bandidos atacando duas garotas. Então, cheio de raiva, ele matou todos os bandidos sem sentir nenhum sentimento de pena. Ao mesmo tempo, ele salvou as garotas. Mano, esse anime vai ser bem divertido, porque a história acompanha o protagonista, um esqueleto, tentando viver uma vida sem chamar atenção. Mas como ele é muito apelão, as coisas não vão acontecer do jeito que ele quer. E um pouco depois ele vai conhecer uma jovem elfa, e ao virar companheiro dela, sua paz é colocada em jogo. Desse jeito ele acaba sempre se envolvendo em novas batalhas. A quarta obra se chama Yusha Yamemazu. Mano, o curioso com esse aqui, e que o estúdio é meia boca, mas o diretor se vira bem. Tipo, é o mesmo diretor de Kuma Bear. Esse estúdio fez Assassin's Creed, que tinha uma boa animação no início, então podemos esperar algo no mínimo mediano. O anime estreia no dia 5 de abril, e vai lançar 12 episódios. A história se inicia mostrando o protagonista entrando no castelo do Rei Demônio para fazer uma entrevista de emprego. Assim, na sua vez de fazer o teste, ele começou a falar dos seus feitos como herói, como derrotar a rainha do mundo demoníaco em uma luta 1 contra 1, e também sobre alguns dos seus hacks. E para fechar tudo com uma chave de ouro, o prota falou que vai destruir todos os humanos patéticos, para concluir o reinado de 1000 anos do reino dos demônios. Por causa disso, ele deseja entrar para o esquadrão de elite da rainha demoníaca. E terminando de falar isso, o prota estava confiante na sua apresentação, mas a imperatriz ficou com raiva e atacou ele com uma magia. Assim, o prota explica que o motivo dele estar fazendo a entrevista de emprego para entrar no exército dos monstros, e porque cerca de 1 ano atrás, ele partiu em uma aventura como o herói escolhido para salvar o mundo, e depois de muito tempo, ele conseguiu derrotar o Rei Demônio junto com seus amigos. Mas para ele, coisas como companheiros são um pé no saco, com toda essa conversa de amizade, porque enquanto faziam essas coisas idiotas, ele poderia já ter salvado o mundo sozinho 5 vezes. Depois, o protagonista explica que após cumprir seu dever como herói, ele passou a ser temido e excluído pelas outras pessoas. Desse jeito, ele acabou desempregado, e no meio disso vários assassinos foram enviados para matar ele. Teve até cavaleiros sagrados disfarçados como bandidos, mas como ele é muito overpower, todos eles foram derrotados facilmente. Assim, percebendo que suas habilidades seriam melhor aproveitadas em outro lugar, ele decidiu ir até o reino dos demônios para se juntar ao exército inimigo, e sem perceber ele vai conseguir aliados e amizades onde jamais esperaria. A quinta e última obra se chama Shokei Shoujo. Mano, esse é o primeiro trabalho solo desse diretor, e esse é o mesmo estúdio de Dojon Idai. O anime vai estrear no dia 1º de abril com 12 episódios. Galera, esse anime vai ter um plot twist bem interessante no primeiro capítulo, então se vocês não querem saber o que acontece, é melhor vocês pular essa parte. A história começa mostrando o protagonista sendo invocado para um isekai, e ao tocar uma lâmpada apagada conforme o rei pediu, a lâmpada emitiu um forte brilho, e vendo isso o rei falou que não precisa dele, e mandou seus servos trazerem a garota que também foi invocada. Desse jeito o prota foi expulso do castelo sem nenhuma explicação. Depois, enquanto pensava em como sobreviver, uma bela garota apareceu, e se apresentou falando que o nome dela é Minou, a mais honesta
protagonista, pura e forte sacerdotisa de todos os tempos, e como ela é uma serva de Deus, ela falou que vai ajudar ele a resolver os problemas dele, mas antes disso ela quer saber mais sobre ele. Ao ouvir isso, o prota revela que veio de outro mundo, e sem ficar surpresa ao ouvir isso, a garota explica que as pessoas que vagam de um mundo para outro são chamados de errante, e eles têm poderes especiais, e na sua curiosidade ela perguntou para o prota qual habilidade ele tinha, e ele respondeu que não tinha nenhum poder especial, o motivo dele falar isso, e porque ao tocar na lâmpada, o rei tratou ele como se fosse um inútil. Depois mostra o prota e a mina entrando dentro de uma igreja abandonada. Ao mesmo tempo ela falou para ele tentar usar sua habilidade enquanto olha para o ídolo de oração, e ao fazer isso o protagonista acabou apagando a estátua com seu poder. Desse jeito, enquanto ficava feliz com sua habilidade e formava planos para ser um grande aventureiro, ele lembrou de como o rei tratou ele. Por causa disso ele decidiu usar seu poder apelão para se vingar. Ao mesmo tempo, do nada a garota enfiou uma adaga na cabeça dele, e falou que se ele realmente não tivesse habilidade, ele não teria que morrer para uma executora como ela. Mano, deu para ver que esse mangá vai ser tipo um anime anti-isekai, e essa obra me lembrou um no Nanana. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui, falou.